Olá, eu me chamo Bruno Regueira e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Produção de proteases com atividade trombolítica obtida por bacilos subsolos e bacilos megatherium isolados de cana-de-açúcar. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte em todo o mundo. A trombose é a causa imediata dessas doenças, que pode ocorrer quando os vasos sanguíneos são bloqueados por um coágulo sanguíneo. Os agentes trombolíticos atualmente disponíveis para o tratamento dessas patologias, como por exemplo os fármacos anticoagulantes e os agentes ativadores do plasminogênio tecidual, apresentam reduzida especificidade, curta duração de ação, risco elevado de sangramento e de reações alérgicas, além de serem bastante onerosos. Nesse sentido, há um grande interesse médico e farmacêutico no desenvolvimento de novos agentes trombolíticos que atuem diretamente sobre esses coágulos e que possam superar os efeitos colaterais provocados pelos agentes disponíveis atualmente no mercado. As proteases trombolíticas são importantes enzimas para o tratamento da trombose, uma vez que degradam as proteínas que formam o coágulo sanguíneo, promovendo assim a sua dissolução. Essas enzimas podem ser encontradas em diversas fontes, entretanto, não há relato na literatura de enzimas trombolíticas produzidas por bactérias promotoras de crescimento em plantas. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi de produzir proteases trombolíticas utilizando bactérias promotoras de crescimento em plantas do gênero Bacillus isolados de cana-de-açúcar, tendo como meio de cultura sementes de Glycídia sepium e de determinar a atividade proteásica, o teor de proteínas totais e a atividade trombolítica das proteases obtidas. Metodologia: as sementes de Glycídia sepium foram coletadas em matrizes adultas localizadas no Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA. Para o cultivo da bactéria e produção das proteases, o meio MS2 foi utilizado, modificado pela adição de farinha de semente de Glycídia sepium. Para a seleção da bactéria com maior capacidade de produzir proteases, as cepas Bacillus subsolos e Bacillus megatherium foram inoculadas e, em seguida, a cultura de cada micro-organismo foi padronizada e cultivada. Os extratos fermentativos foram obtidos até 120 horas, sendo retirados alíquotas a cada 24 horas e, após a fermentação, o meio foi centrifugado. Em seguida, o sobrenadante foi coletado e definido como extrato bruto e utilizado para determinar as atividades seguintes, que foram realizadas em todos os tempos, de 24 a 120 horas, a determinação da atividade proteásica, de acordo com o método de Ginter, a determinação do teor de proteínas totais, feita pelo método de Bradford, e a avaliação da degradação trombolítica in vitro, realizada utilizando o fibrinogênio contido no plasma humano, que foi cedido pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco, o EMOP. Resultados de discussão. A bactéria que apresentou a maior produção de proteases foi a Bacillus megatherium, que teve atividades proteáticas variando de 7,55 a 21,82 unidades por ml, valores estes superiores à produzida pela bactéria Bacillus subsolos, que teve atividade variando de 5,88 a 5,42 unidades por ml. O tempo de 72 horas foi o melhor para a produção da protease. Com relação ao teor de proteínas totais, foi determinado o quantitativo de 0,161 mg por ml. Levando em conta a atividade proteásica e a determinação de proteína, obtivemos com 72 horas uma atividade específica da enzima de 134,39 unidades por miligrama de proteína. O extrato de Bacillus megatherium foi o escolhido para determinar a degradação trombolítica in vitro da protease produzida, sendo obtido um percentual de 61,71% de degradação. Com esses resultados, pode-se concluir que a bactéria Bacillus megatherium foi a maior produtora de proteases trombolíticas. A protease de Bacillus megatherium apresentou ótima atividade enzimática e foi capaz de degradar os trombos in vitro, tornando-se dessa forma um potencial candidato a fármaco para o tratamento de doenças cardiovasculares. Os agradecimentos vão para a FESB, para a UFPE, a UFRPE, o Laboratório de Pesquisa em Biotecnologia e Hemoderivados, o Laboratório de Tecnologia de Bioativos e para o EMOP. Muito obrigado.